Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, nós estamos aqui assim hoje para falar sobre algumas práticas para inovar na educação profissionalizante, né? As práticas voltadas pelo IFPR para melhorar os resultados do ensino profissionalizante e os resultados alcançados. Quem vai falar conosco vai ser o Renato Lada Guerreiro, é um currículozão grande. Ele é professor de IFPR do campus de Chateaubriand. Ele é membro voluntário do POD do SRI. Ele é coordenador voluntário também na Câmara Técnica de Educação do POD e coordenador de referência no IFPR e Bioparque, centro de referência, e coordenador do acordo de cooperação entre IFPR e Bioparque. Ele é formado em Geografia, mestre em Geografia, também é mestre em Geociências e Meio Ambiente e também é doutor em Geociências e Meio Ambiente. Com esse currículozão aí, Renato, a palavra é para você. Bom dia, pessoal. Mas só para ficar claro que ainda continua sendo um piada interior do Paraná, pé vermelho. Aliás, eu não sou tecnicamente pé vermelho, porque eu cresci no noroeste do Paraná e ali é areião, né? Então lá nem os pés encardia, né? Mas eu estou aqui no oeste do Paraná desde 2013 e passei a mais lugar, não me vejo saindo daqui. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite, então, do Iguaçu. Acho que meu som desativou aqui, vocês me ouvem bem? Desculpa aí, Renato. Fui tentar desativar o som aqui, não acabei desativando o seu. Certo. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo movimento. Eu tenho acompanhado o Iguaçu Valley. Eu acho que, não digo desde o começo, porque quando eu aderi ao Programa Oeste de Desenvolvimento, o Iguaçu Valley já era um movimento independente e depois se tornou, então, um movimento do Oeste do Paraná, que já agregando várias cidades. Mas eu acho que esses trabalhos de engajamento de várias áreas, eu acho que é o futuro no Paraná, tanto que nós somos frutos desse tipo de iniciativa aqui. Então, só para me situar aqui, aqui eu estou vendo que alguns se identificaram, eu vejo aqui Copavel, mas o Copagril, só para entender da onde vocês são aqui, se tem alguém do setor produtivo, da setor acadêmico. Aqui eu vejo Copavel, Copagril, as cooperativas, tem mais empresários. Empresários, contadores. Bom dia, eu sou da UniOeste, Marechal Rondon, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, professor. Que área que você trabalha, professor? Na área de administração. Tá, legal. Vejo aqui também Paulo e Jair também são da UniOeste, são do setor produtivo, empresas. O Paulo Lídia. Paulo, abrir o microfone. Ok, ficou mais fácil. Renato, eu sou da área de docência
e atualmente eu tenho a função de professor de pós-graduação da FAG em Cascavel. Certo. Minha área é administração, a minha área é economia e sou doutor em desenvolvimento regional e agronegócio. O Jair também. Aqui o Jair. Se o senhor Jair está nos ouvindo. Olá, sou Jair, consultor de TI e atualmente professor de TI. Trabalhei na Copagril por 40 anos. Legal. E meu xará aqui, Renato Nobre. Bom dia, Renato, tudo bem? Sou empresário, contador e empresário na área contábil. Meu está cortando o áudio aqui, não sei se... Cortou o áudio. Senador Deixa aqui, acho que talvez o sinal um pouco instável, né? Aqui vejo também Cleidiana, tudo bem? Bom dia. Tá me ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Ok. Bom, pessoal, então o Nilmar já me apresentou e tal. Apesar de ter muita coisa ali, acho que tudo, não que seja muita coisa, é só um resumo. A gente vai fazendo muita coisa ao longo do tempo e essas coisas às vezes vão se somando aí, mas assim, na verdade é só um track record, né? Se fosse qualquer um de vocês, certamente teria muita coisa para mostrar também, e às vezes a gente tenta sintetizar e fica muita coisa, parece que é bastante coisa, mas na verdade todo mundo acho que tem buscado um aperfeiçoamento pessoal, profissional e contribui com alguma coisa. A gente aqui não é diferente, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então, eu só vou fazer vou só projetar uma coisa, só para vocês acompanharem a minha linha de raciocínio, mas não é uma palestra nem nada, fiquem à vontade para me interromper quando seja necessário. Eu só queria apresentar o que a gente tem feito aqui e a gente vai conversando, beleza? Eu não sei se estão vendo minha tela, eu preciso de um alô aí, Nilmar, ver se está tudo certo. Estão vendo, mas no modo de... tá. Deixa eu colocar no modo apresentação. Ok. Isso. Eu estou acostumado a utilizar o Meet e quando eu trabalho com o Zoom eu fico meio perdido. Mas vamos lá, pessoal. Hoje, especificamente, eu vou mostrar um pouco da experiência que o IFPR tem tido. Eu acho que todo mundo está familiarizado com o que é o IFPR, mas aqueles que não estão, é o Instituto Federal do Paraná. Nós somos da Rede Federal de Educação e nós somos assim, o irmão mais novo da Rede Federal aqui no Paraná. Nós temos a clássica, já centenária, Universidade Federal do Paraná, que aqui na nossa região nós temos em Palotina e também temos em Toledo, com o curso de medicina no Bioparque. Nós temos a UTFPR, que também temos aqui em Toledo. Temos outras regiões também, um pouco mais espalhada pelo Paraná. Nós também temos a UNILA em Foz do Iguaçu, e temos a Federal Fronteira Sul também, que hoje está em Laranjeira, se eu não me engano, mais perto aqui, e nós somos o irmão caçula aqui, e como todo irmão caçula, nós somos pequenininho e briguento, né? Então, a gente está tentando procurar o nosso espaço aí e trabalhando do melhor modo que nós podemos. O centro de referência é uma unidade do IFPR que não chega a ser um campus e nem um campus avançado, é uma extensão da instituição, e no caso é uma extensão do campus Assis Chateaubriand, que é onde eu moro hoje, da onde eu sou servidor. E nós fizemos, então, uma parceria com o Bioparque para a oferta de cursos de pesquisa e desenvolvimento, de inovação e de empreendedorismo. E essa parceria não surgiu do nada, ela foi uma construção, mas, assim, eu não diria que ela foi inteiramente planejada para ser assim, ela se tornou assim conforme a gente foi ajustando o nosso percurso. Bom, tudo começou, na verdade,
quando a gente começou a participar de iniciativas regionais, de governanças regionais. E o melhor exemplo que nós temos no Paraná, e é nosso aqui mesmo, é o Programa Oeste de Desenvolvimento. Então, eu me lembro, eu tinha acabado de terminar o doutorado em 2016, e aí quem já passou por essa fase, quando você termina, você se sente meio no limbo, assim, você fica meio perdido. Tá, e aí, o que eu faço agora, né? Eu emendei em mestrado, faculdade, mestrado, doutorado, então eu fiquei por 7 anos dedicado exclusivamente a fazer uma coisa, em que segunda a segunda, do meu acordar ao meu dormir, né? Era uma coisa que eu tinha em mente, né? Como terminar a tese, fazer o trabalho e tal. E de repente, depois de 7 anos isso, eu fiquei assim me sentindo um pouco no vazio. Mas até então, eu tinha uma boa produtividade científica, consegui bons artigos internacionais, consegui fazer muita coisa interessante, de modo que eu tinha uma carreira muito bem sucedida, aliás, tenho uma carreira muito bem sucedida na parte que eu trabalho, mas eu senti que eu tinha alguma coisa que estava faltando. Eu acho que assim, eu estava desenvolvendo muito bem o meu campo, mas alguma coisa estava, parece que perdida no meio do caminho. E eu tinha muito como um modelo de instituição de ensino bem sucedida, aquela que tinha um bom relacionamento com os setores da sociedade. Isso inclui o empresariado, isso inclui associações, entidades, assim, empresas mesmo, governos e assim por diante. Então, eu tinha muito na cabeça esse modelo. E assim que eu terminei a tese, eu entrei na coordenação de pesquisa e extensão aqui do campus e comecei a procurar participar o quanto eu pudesse desses movimentos regionais. Então, aqui em São Chateaubriand teve um dia que tinha uma palestra de um tal Programa Oeste em Desenvolvimento. E eu achei interessante a proposta e fui participar. E ali eu conheci o Danilo Vendrúsculo, que foi por muitos anos aí o presidente do POD. E aí a fala dele sobre como as instituições de ensino e as instituições privadas, elas estão perdendo a oportunidade de trabalhar em conjunto, que as duas se beneficiam, e eu fiquei tocado com isso. De repente, assim, ó, é assim que funciona no mundo inteiro. Então, comecei a participar ativamente do Programa de Desenvolvimento, sobretudo no Sistema de Inovação, que é o SRI, e da onde hoje nós compartilhamos nosso nome, né? SRI Iguaçu Valley. E ali eu tive contato com várias iniciativas interessantes, algumas de universidades, algumas de empresas, e fiquei pensando, poxa, a gente poderia trabalhar junto nisso. E tentei procurar o que a nossa instituição podia contribuir e o que eles podiam contribuir com a gente, então, nesse desenvolvimento. E numa dessas oportunidades, eu ouvi falar do Bioparque, bem por cima, achei que fosse uma iniciativa pública, e aí pelo tamanho da proposta e pela a ousadia dos objetivos, e por ser público, não desmerecendo o serviço público, mas eu achei, não, vai ser mais uma coisa que um político vai vir aqui falar, vamos fazer um negócio gigantesco aqui, inaugura uma pedra fundamental e fica por anos e anos e anos sem prospecção, sem nada, sem avanço. Aí descobri que era privado, estava sendo feito, achei interessante, pensei, poxa, por que não, né, nos aproximar? Na época, a gente tinha o objetivo de unir o curso de biologia que nós temos aqui no campus com o biociências, né, que tem tudo a ver. Em uma das reuniões do SRI, a gente conheceu, então, a gente estava lá conversando e uma pessoa se apresentou como do Bioparque. Eu pensei, poxa, é uma oportunidade muito boa para a gente se aproximar. Ali tomamos um cafezinho e marcamos uma reunião. O objetivo era apenas ir lá e se apresentar, ó, prazer IFPR, prazer Bioparque, e a gente tentar fazer isso, uma aproximação. E aí, na hora, a gente viu que o curso de biologia não teria aderência para o que eles estavam fazendo. Mas eles estavam começando a diversificar os eixos estruturantes. Eles tinham a parte de biociências, estavam começando a inaugurar a parte de agropecuária e também de tecnologia de informação. E de tudo que a gente fazia, os cursos na área de TI, que hoje é a nossa joia da coroa, eu vejo, mostrou interesse. E tinha duas empresas que careciam da mesma coisa, não tinham profissionais qualificados. A gente sempre usa isso, profissionais qualificados, e não mão de obra. Porque a mão de obra parece ser uma peça de reposição. E a gente não queria formar uma peça de reposição, a gente queria formar profissionais qualificados para atuar nesse segmento e que pudessem enxergar possibilidades nesse segmento. Então, a gente sabe, nós temos lá um corpo docente ótimo, às vezes a gente não tem recurso, não tem computador, não tem nada, mas a gente faz o melhor que a gente pode. E aí surgiu a parceria por meio de um curso técnico em desenvolvimento de sistemas, 18 meses, um curso bem rápido.
E tudo começou por meio disso. Então, o centro de referência, ele é uma evolução dessa parceria. No começo, então, o que a gente tinha? Isso no segundo semestre de 2018, uma iniciativa de tratativa de como fazer uma parceria público-privada. E aí, sim, quem trabalha na universidade pública sabe o quanto que é complicado fazer esse tipo de tratativa. Então, a gente tentou fazer o melhor que podia, dentro das possibilidades, e fazer um curso. Então, o reitor nos ajudou com isso, o setor de convênios também nos ajudou, e foi assim, ninguém sabia como fazer, a gente tentou descobrir e foi fazer. Então, em 2018, no segundo semestre, a gente iniciou as tratativas. No primeiro semestre de 2019, ou seja, um pouco menos de 6 meses, a gente já tinha, então, o curso aprovado e pronto para ser ofertado. Então, a gente iniciou o curso técnico de desenvolvimento de sistemas em 2019, primeiro semestre. No segundo semestre, a gente abriu a segunda turma. E no dia da aula inaugural, nós anunciamos, então, dado o que a gente poderia fazer dentro do Bioparque, como ampliar essa nossa capilaridade. Então, a gente criou um centro de referência, que não é nenhum campus, mas é uma unidade que está dentro do Bioparque. Então, em 2019, no segundo semestre, a gente iniciou, então, as tratativas para fazer o centro de referência. No primeiro semestre a gente iniciou as tratativas, no segundo semestre a gente efetivou o centro. Em 2020, primeiro semestre a gente iniciou a terceira turmas semestrais, e veio a pandemia. E isso quebrou nossas pernas, porque todo mundo procurava a gente justamente por ser um curso prático, uma metodologia ativa de ensino. Eles aprendiam na prática o curso. Então, a gente teve que fazer remoto, e isso foi um desastre para nós. Então, a gente perdeu muitos alunos ali que trancaram ou desistiram do curso justamente por não quererem um curso online, né? E a gente tentou se reformular, então, no ano de 2020, continuamos trabalhando. Então, a gente reformulou o TDS, que é o Técnico de Desenvolvimento de Sistemas, e começou as primeiras tratativas para fazer um curso de ensino médio integrado, que talvez seja hoje os melhores cursos que nós oferecemos, que são cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, o estudante faz o ensino médio, o ensino técnico com a gente, junto com o ensino médio. Então, em 2021, a gente trabalhou todo o ano para não só melhorar os nossos cursos já ofertados, mas também de trabalhar com novos cursos a serem ofertados. Então, no segundo semestre de 2021, a gente ofertou, em parceria com o Bioparque, o curso do 0 a 1, que é um curso que tinha o objetivo de ter a formação inicial para estudantes de 14 a 18 anos, na área de programação de sistemas, o planejamento de 2 projetos de pesquisa aplicada em conjunto com o Bioparque e o anúncio oficial do curso integrado ao ensino médio, que vai ser agora em 2022. Então, aqui algumas imagens das turmas de técnico de desenvolvimento de sistemas, e está aqui a identidade visual do curso, né? A gente ofertou ele, então, de 2019 a 2020. Em 21 aqui a gente está reformulando ele para ser ofertado de uma nova forma. Qual que é a ideia? Entender o que acertou e o que errou, manter o que acertou e mudar, melhorar aquilo que a gente achou que podia ser melhorado. Esse é um curso em parceria, então, com empresas da região, a Prate, Maxicon e a Junsoft, além do próprio Bioparque. O curso do 0 a 1, então, tem essas características que eu já falei para vocês, 48 vagas, 3 meses de formação, com bolsas custeadas pelo Bioparque. Então, o IFPR contribui com os professores, e o Bioparque contribui com as bolsas e estrutura que a gente precisar e tal. E o curso do ensino médio integrado também, 30 vagas, são 3 anos. Aqui é um curso um pouco diferente. Tem professores do IFPR e professores do Bioparque. A gestão pedagógica é nossa. Em áreas em que nós não temos corpo docente, ou assim, nós temos lá necessidade de 4 professores de informática, nós temos só 3, o Bioparque, então, nos ajuda com esse professor adicional de informática, e a gente consegue, então, com o auxílio deles, completar o nosso corpo docente, e a gente tem um corpo docente multi-institucional. O que eu vejo que de nossas práticas, eu não diria que são inovadoras, porque a gente não inaugurou isso, né? Mas a gente tem colocado isso em prática, que é trabalhar em sinergia com setores da sociedade, empresariado, identificar problemas nas cooperativas, com a comunidade em si, identificar oportunidades que a gente pode ajudar. Então, assim, a gente poderia ajudar em várias coisas, mas a comunidade está pedindo essa parte aqui agora, então vamos ajudar com isso. E aí depois, eu estou precisando
ajuda nisso aqui, vocês poderiam contribuir? Mas, assim, sempre a gente se oferecer para ajudar a resolver os problemas que foram identificados ali. E outra coisa importantíssima a gente sempre está aberto a fazer ajuste de percurso. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo o seguinte, que as coisas precisam ser reformuladas. Nós precisamos de ter um ajuste no caminho. Então, por exemplo, a gente ofertou um curso de 18 meses com uma proposta curricular A, B e C. E a gente viu que a proposta A, ela estava muito boa, os alunos engajados e tal, mas no meio do caminho, a parte B não está legal. O que a gente faz na próxima oferta? Reformula, melhora, muda. Se for o caso, reconstrói. Mas a gente tem que estar abertos a fazer ajuste de percurso. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso nesse momento, que é não ter medo de errar, a gente, assim, tentar errar rápido para consertar rápido, não achar que o que a gente está fazendo é o melhor modo que a gente pode fazer, mas não é o melhor modo, e a gente, para fazer do melhor modo possível, trabalhar junto com as pessoas, viver a dor do setor produtivo, das empresas, e eles viverem também a nossa dor. Quando a gente compartilha essas dores, a gente acaba se entendendo. Então, o centro de referência, ele tem um objetivo, então, como é uma parceria público-privada, de trabalhar, então, respeitando as características regionais e respeitando também as características públicas e privadas. Então, nem pelo amor, nem pela dor, nem 8, nem 80. A gente sempre vai negociando qual é o melhor modo que atende às expectativas nossas, uma instituição pública de ensino, e expectativas de vocês, setor privado. E tem dado muito certo. Então, nesses 3 anos de parceria e 2 anos do centro de referência, a gente tem conseguido fazer muitas coisas. Não é fácil, mas é uma coisa que a gente vai, a todo momento, se readequando. Então, o que eu acho de que experiências bem-sucedidas, então? Trabalhar em conjunto, nem para, assim, eu não estou trabalhando para a empresa tal, estou trabalhando com a empresa tal. Isso tem, assim, nós mantemos a nossa autonomia didático-pedagógica, eles mantêm a autonomia de decisão deles e nós estamos, assim, os dois com livre e espontânea vontade trabalhando em conjunto. Então, é uma parceria. Ganha a instituição pública, ganha a iniciativa privada, os dois ganhando, todo mundo fica feliz. Então, como é uma troca, toda troca que ela é voluntária, ela agrega valor para os dois. Então, até então, é uma parceria ganha-ganha. Nós temos tido acesso a estruturas e recursos que a gente talvez nunca teria sozinhos na iniciativa pública, e a iniciativa privada está ganhando por ter acesso a um corpo docente altamente qualificado, com expertise em docência. Nós estamos na docência porque é a nossa profissão, é o que nós fazemos. Nós somos professores profissionais, e isso tem uma diferença muito grande. Então, ganha eles porque pode contribuir com a formação daqueles que vão provavelmente trabalhar na empresa ou se manter no ecossistema. Nós não formamos mão de obra barata para uma empresa, nós somos um profissional qualificado para atuar com excelência no ecossistema. Então, ele pode trabalhar nas empresas, ele pode empreender, ele pode, enfim, ele está livre para fazer o que ele quiser. E a gente quer que ele se mantenha na região oeste, porque nós não podemos nos dar ao luxo de exportar cérebros, né? O Brasil exporta muita coisa, mas a gente não pode exportar conhecimento nosso. A gente pode exportar o fruto decorrente do nosso conhecimento, mas a gente não pode formar o melhor profissional possível e ir embora daqui. Isso a gente não pode se dar ao luxo. A região oeste tem conseguido manter e atrair esses talentos e a gente quer sempre contribuir para que isso aconteça. Então, o Centro de Referência FPR Bioparque, ele então é uma parceria público-privado e todos os nossos projetos, eles têm que, é necessário fazer algo que seja uma parceria com uma instituição privada externa ou uma entidade, pode ser não governamental ou não privada, mas sim, tem que fazer algo que trabalhe, que resolva um problema da sociedade. Então, isso para nós tem tido um aprendizado muito grande. Outra coisa legal é que os nossos cursos que estão em parcerias com as empresas privadas, por exemplo, a gente tem a Maxicon, a Soft e a Prat, qual é a contrapartida deles também? É de ter os funcionários deles trabalhando com a gente como professores em sala de aula. Então,
Na sala de aula tem professores do IFPR e professores das empresas, não é alguém que a empresa contratou para isso. São funcionários ali com grande experiência que estão ali com a gente juntos dando aula. O que isso traz de benefício para nós? De entender a parte de vista operacional do dia a dia. Muitas vezes a instituição de ensino ela está num ambiente que ela não consegue ter essa vivência externa. Então, eles trazem isso para nós. Eles, em contrapartida, conseguem entender a importância da parte didática, pedagógica para o aprendizado, a parte docente, e nós conseguimos entender a parte operacional do dia a dia. Então, nós aprendemos muito com essa expertise e eles aprendem muito com essa parte docente. Tanto que funcionários das empresas que nunca pensaram na vida em dar aula, hoje estão fazendo mestrado porque se encontraram como professores e querem trabalhar como docentes também, porque sabem o quanto que isso impacta na vida de uma pessoa. Um bom professor, ele muda a vida da pessoa. Então, a gente conseguiu agregar esses dois sentimentos. E, Nilmar, eu vejo que bom, é isso que eu tinha para mostrar, e agora fico à vontade para conversar com vocês um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito, experiências talvez que vocês tenham tido, que queiram compartilhar. Eu adoro ouvir experiências das pessoas, porque a gente cresce muito compartilhando experiências, tanto o que deu certo, mas principalmente o que deu errado, para que a gente possa identificar coisas que a gente pode se ajudar. Bom, parabéns aí, Renato. Vamos ter bastante tempo para conversar aí. Se alguém já quiser ir pensando nessas perguntinhas, né? Assim, eu vou fazer uma, que eu já falei com o Renato antes, né? Renato, vamos pensar o seguinte. A gente vê que o setor público tem uma tradição assim, mais paternalista, né? Certo? Ou seja, muitos acabam, digamos assim, tendo uma proposta em atuar para beneficiar o menos favorecido, né? Certo? Talvez não seja assim meio redundante, mas por que ajudar um empresário rico, sendo que tem muitas pessoas menos favorecidas que precisam de ajuda? Só para dar uma provocada. Isso é uma pergunta bastante comum, na verdade, né? Por que vocês estão lá, né? Junto com o setor privado e tudo. E uma coisa importante é assim, que a gente nunca deixou de atender esse público. Na verdade, eu diria o seguinte, é o seu Luiz e o Bioparque que está ajudando o IFPR, uma instituição pública, a de fato a tornar mais acessível a educação a quem menos tem acesso. Então, vamos pegar assim, todos os nossos cursos, o Instituto Federal do Paraná ele tem que atender uma série de critérios, assim. Por exemplo, uma delas é as cotas de inclusão. No caso do IFPR, depende do curso, mas as nossas vagas são destinadas 80% a estudantes de inclusão. Isso inclui, né, as pessoas menos favorecidas de escolas públicas, as pessoas marginalizadas, as pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. A gente continua atendendo esse povo. O que a gente vai fazer, então? É atender esse público e formar o melhor ele possível para que ele consiga ser inserido num universo, no mundo do trabalho que ele nunca conseguiria por conta própria. Não que ele seja incapaz. Tá? Todo mundo é capaz. Esse que eu vejo. Eu não consigo identificar ninguém que não seja capaz de ascender socialmente. A gente vê pessoas com mais dificuldades, menos dificuldades, mas quem quer, consegue. Então, a gente fornece essa educação de qualidade para quem antes não teria condições. Por exemplo, nesse curso do 0 a 1, metade dos estudantes, eu diria assim, talvez até mais que a metade, são estudantes de escolas públicas, estudantes que são de cotas de inclusão racial, social, e que estão recebendo uma bolsa de até R$300 para poder estudar. Só isso. Essa é a contrapartida dele. Então, pensa um estudante que a família ganha pouco mais aí de um salário mínimo ou dois, talvez, que tem só a mãe em casa ou só o pai em casa, às vezes é criado com a avó, que há muitos casos, de periferia, em que o pai talvez ganha, juntando a família inteira, pouco mais de um salário, e ele, estudante, tem uma bolsa de R$300 para estudar. Talvez isso seja uma coisa que contribui imensamente para ele colocar comida na mesa. Ou, nem precisa ser isso, às vezes está lá estudando o dia todo,
e deu fome. E ele vai lá e não tem dinheiro para comprar um salgado na cantina, um pão de queijo na cantina. Agora ele tem. Não é uma coisa que vai ajudar ele a ganhar dinheiro, mas vai ajudar ele se manter e aí ter uma qualificação profissional, e a gente vai fazer com que eles consigam ali de ter um conhecimento inicial necessário para que ele consiga entrar numa vaga de jovem aprendiz e dali ele entender que ele tem condições de alcançar o que ele quiser, porque foi mostrado para ele agora um mundo que antes ele nem imaginava que existia. Então eu não vejo que a gente está fazendo uma coisa em detrimento da outra. Na verdade, eles é que estão nos ajudando a alcançar o objetivo nosso da instituição, que é levar a educação àquele que não teria condição de chegar até ela. É assim que eu vejo, para mim, assim, essa é a minha vivência. Pode ser que isso não aconteça em outros lugares, mas a experiência IFR Bioparque eu vejo isso. Eles é que estão nos ajudando a manter. A gente tem tido cortes expressivos no nosso orçamento desde 2015. Em 2015, se eu não me engano, a gente teve um corte de 50%, depois de 2016 um corte de mais 30%. A gente vai cada dia menos recebendo recurso, então vai chegar um momento que vai ficar insustentável. A gente tinha a opção de ficar esperando um milagre acontecer ou ir atrás de outras condições. Então a gente conseguiu outras condições. E não é assim, sou bonzinho, estou com dinheiro sobrando, está aqui. Não, é o reconhecimento de um bom trabalho sendo feito e que por acaso está sofrendo porque não tem, às vezes, um recurso. Qual professor que nunca arrancou dinheiro do bolso para conseguir ter um mínimo para poder dar aula ou para fazer pesquisa? Então alguém viu que a gente está fazendo um bom trabalho e resolveu contribuir para que esse trabalho pudesse continuar a ser feito. Isso eu fico muito contente de falar. É um reconhecimento de um bom trabalho sendo feito e que hoje tem condições de ser mantido por conta desse recurso que está surgindo, e antes não tinha, não estava na mesa. Bom, hein? Parabéns. Ok, Renato. Não sei se eu posso falar agora. Manda ver, Paulo. Renato, parabéns aí pela visão tua de aliar o conhecimento científico que ele é fornecido principalmente pela instituição de ensino superior com essa necessidade das empresas, enfim, dessa parte mais prática. Então, isso é uma visão muito moderna, Renato, e infelizmente nós temos ainda poucas pessoas que pensam assim dentro do ensino superior. Eu imagino que não deve ser fácil para você até convencer os demais colegas de que isso é importante, mas siga nessa linha, porque eu vejo futuro através dessa linha. Mas, Renato, nós havíamos discutido em encontros passados aqui no Iguaçu Vale Rondon a questão da preparação que o aluno do ensino fundamental e do ensino médio ele está recebendo atualmente. Se você lembrar, Renato, ou todos nós que estamos aqui, se nós lembrarmos um pouquinho, a coisa de 2 anos atrás, mais ou menos isso, um pouco mais, 2 anos e meio atrás, o ministro da Educação brasileiro, que hoje é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele veio a público, eu acho de uma maneira corajosa, que eu nunca tinha visto, ele veio a público apresentar o resultado de uma pesquisa da ONU com vários países do mundo em relação ao ensino médio. E essa pesquisa mostrava que o Brasil tinha um dos piores ensinos médios do mundo. Olha, dito pelo ministro da Educação. E ele no final da entrevista dele, isso apareceu no noticiário nacional, e no final da entrevista dele, ele dizia assim, o ensino médio brasileiro explodiu, o ensino médio brasileiro acabou. Veja que afirmativas dramáticas. Eu imaginei assim, Renato, no dia seguinte, eu ouvi isso pela noite. Então, eu até comentei aqui em casa com a minha esposa, que é professora de ensino fundamental,
Eu digo, amanhã vai ser uma revolução nesse país. Amanhã vai ser um levantamento de todas as instituições brasileiras, né? E das representações da iniciativa privada, pública, enfim, vai ser o maior levante brasileiro dos últimos tempos em cima dessa afirmativa do ministro. A minha surpresa e o meu desencanto, Renato, e eu não sei se eu estou certo pensando assim, que eu não ouvi absolutamente nada no dia seguinte. Absolutamente nenhum comentário de ninguém, nem das universidades públicas, nem de governos, enfim, de nenhum organismo da sociedade brasileira se manifestando sobre isso. E, cara, eu tô assim, pasmo até agora. Como é que um ministro da Educação levanta uma questão dessa de extraordinária importância e não existe movimentação da sociedade brasileira? Como nós somos pacíficos, como nós somos desleixados, vou usar essa palavra, em relação àquilo que é mais importante para a nação, que é a sua educação. E se a gente fazer um comparativo, um paralelo, Renato, com outras figuras que aparecem na mídia diariamente, a fulana de tal trocou de carro, trocou de roupa, ou apareceu sem roupa, e isso é um comentário geral no dia seguinte. Em relação à educação, não. Então, eu fiquei assim, eu estou assim, bastante tocado como nós somos, repito, desleixado em relação à educação brasileira, e principalmente se refere ao ensino fundamental e ao ensino médio. Mas, Renato, não é um desabafo que eu quero fazer aqui, é mais uma questão pedagógica. Você que lida com esse curso técnico, que pega alunos do ensino médio, veja bem, programar, Renato, eu não sou da área, mas eu imagino, programar exige muito matemática, exige, inclusive, conhecimento da língua nacional e de uma língua estrangeira, do inglês. Como é que tu recebe esses alunos do ensino médio para fazer um curso técnico de programação com eles? E emendando já a minha indagação, Renato, quem é que certifica esses alunos? Outros detalhes operacionais, quem é que remunera esses professores? Ok? Obrigado, Renato. Beleza. Paulo, obrigado pela pergunta. É bastante tocante para mim também. Eu me lembro de várias notícias aqui, mas assim, eu quando eu entrei no serviço público, e nem um desmerecimento ao serviço público, eu estava totalmente entusiasmado no começo, eu tocava o terror mesmo, eu ia atrás de tudo e tal, e achando que, de fato, assim, a minha formação, graduação, né, é uma formação humana, eu sou da área de humanas, então eu tinha uma visão, aliás, tenho uma visão sobre nação, essas coisas, e a realidade me deu uma baqueada, assim, né? Por quê? O que eu noto? Vai vir governo, vai entrar e vai sair governo. E todos, isso não é uma coisa, eu não sei por que acontece, mas acontece, essa é a minha visão, não é a visão do IFPR, eu não respondo por eles, que todo governo, ele quer aparentar estar preocupado com a educação, mas na prática pouco fazem para de fato a educação se deslanchar. Então eu nunca espero, assim, facilitou a minha vida eu não esperar que o governo me venha com uma solução. E me ajuda o fato de que a responsabilidade é minha agora. Então, se a responsabilidade é minha enquanto professor, enquanto professor, eu fazer algo que eu acho que vai mudar, e talvez, se a gente, no somatório de tudo, a gente causa um impacto positivo. E isso é um pensamento que eu tenho desde que eu comecei, então já faz quase 10 anos, e agora, depois de quase 10 anos, eu consigo ver resultados desse esforço total, mas assim, assumindo a responsabilidade para nós, para mim, e meus colegas compartilham da mesma visão. Então, a gente está colhendo agora parte desses frutos, né, de tanta dedicação.
o que eu vejo? O ensino médio brasileiro não é só o médio, é o ensino de base do Brasil, ele é bastante deficiente. Então, é uma realidade. Então, a gente recebe estudantes com as mais diversas dificuldades. Como ensinar programação para esse estudante? O estudante que ele tem uma facilidade com matemática, talvez ele tenha melhor desenvolvimento na área da TI. Não necessariamente por ser bom em matemática, mas por ser bom em lógica, em raciocínio lógico. O raciocínio lógico, ele se desenvolve ao fazer exercícios e cálculos e problemas matemáticos. Não só isso, né? Então, assim, o que você tem que desenvolver no aluno? A lógica. Por exemplo, eu não sou bom em matemática, mas eu sou bom em lógica. Eu posso ter essas duas habilidades. Então, o que a gente foca, então? Em desenvolver a capacidade lógica do estudante. Então, quando ele vem para cá, ele não vê matemática, ele não fica fazendo um monte de conta de algoritmo. A gente faz exercícios com ele para ele entender como funciona o racional daquilo, a lógica por trás daquilo. Então, quando, por exemplo, quando você vai dar um comando, você vai pegar uma garrafa, você faz isso aqui, pega a garrafa. Quando você está programando o sistema, é assim, levante o braço, abra os dedos, empurre na diagonal o braço, fecha a mão, ok, pressione, levante. Tudo isso existe uma lógica, como se tivesse que ensinar alguém do zero uma coisa. Então, essa lógica, o ensino dessa lógica, desse pensamento, é o que tem nos ajudado a atender um público que talvez não tenha esse desenvolvimento já bem concreto, a ele aprender informática, programação, sem o trauma de ficar muita teoria. Então, a gente faz ele pegar o gostinho, olha que legal, estou fazendo um monte de coisa aqui, e ele consegue ver as coisas piscando e se mexendo, e a gente consegue, tá vendo? Ó, é assim que você faz. E ele começa a se desafiar. E nisso ele não fez nenhuma conta de matemática ainda. Talvez ele termine o curso sem fazer uma. Mas no final, o sistema está pronto. Então, ele vai começando a destravar. E aí sim, esse raciocínio lógico, e depois matemático ou qualquer outro, ele vem sendo agregado. Igual quando você começa... É uma bola de neve. Ela começa pequenininha e vai sendo agregado conforme você vai descendo na ladeira. Então, você não vai juntando um monte de neve primeiro para depois ela ficar grande. Você vai crescendo aos poucos. Essa educação, ela tem que ser dado em doses. E é isso que a metodologia ativa faz. Ela vai te ensinando o que é necessário para que você vá atingindo os próximos passos. E aí você não traumatiza. O estudante, ele aprende e não fica estudando o tempo todo. Eu não sei se eu esgotei todas as suas perguntas, Paulo. Eu só me referia, Renato, também à certificação, porque a gente sabe que sim. existe uma dificuldade muito grande quando se tem essa relação com o MEC, né, de autorização, de certificação, e a remuneração dos professores desse curso. Perfeito. Perfeito. É um curso do IFPR para todos os efeitos. É um curso do IFPR. Então, é certificado pelo Instituto Federal, a remuneração dos professores é pelo Instituto Federal, e nós estamos... O que o Bioparque contribui? O Bioparque, na primeira turma que nós fizemos, a gente não tinha zero equipamento. Nós não tínhamos computador, não tínhamos nada, absolutamente nada. O Bioparque nos comprou um laboratório de informática e nos doou. Comprou para nós e doou. E não foi assim, vou lá comprar qualquer computadorzinho. Ele foi lá e comprou o melhor notebook que existia no mercado. Isso em 2018, 2019. Estrutura, recurso que a gente precisa. Então, assim, é um curso do IFPR para todos os efeitos. O Bioparque em si, ele tem o ecossistema fomentado por isso, né, com pessoas trabalhando ali. Mas, assim, remuneração dos professores, inteiramente do IFPR, nós não recebemos nada de aporte financeiro do Bioparque, nada. É uma parceria. Nós ganhamos porque temos uma estrutura que a gente não tinha recurso que não tinha. O nosso estudante, ele está imerso no ecossistema de inovação e empreendedorismo, então dali ele consegue trabalhar com empresas que estão no próprio ecossistema. O nosso aluno já sai empregado, dificilmente um aluno nosso que não está empregado hoje, e com bom salário, e em boas empresas, por conta disso, de estar no ecossistema onde as empresas estão ali. Então, é assim, é uma parceria, ganha nós, porque nós temos o nosso... alunos entrando, matrículas entrando, certificados sendo feitos, professores trabalhando e tendo acesso a um universo que não teriam. O Bioparque ganha, nesse caso, por ter ali o ecossistema
alimentado com pessoas trabalhando, gerando recurso, ganhando seu dinheiro, empresas conseguindo prosperar, aumentando as vendas, aumentando os seus recursos, aumentando os seus clientes, e a região ganha porque tem um ecossistema se desenvolvendo, gerando cada vez mais valor, atraindo mais pessoas e mais pessoas ganhando melhor. Todo o restante do ciclo se retroalimenta, né? Obrigado. Bom, alguém tem mais uma perguntinha aí? Sim, Neymar, deixa eu fazer uma pergunta, não quer me calar aqui. Renato, como é que vocês estão sentindo, apesar de estar muito curto ainda o curso, né? Curto no sentido de longevidade de turmas aí. Como é que vocês estão sentindo assim a evasão dos alunos que estão fazendo o treinamento, e se não tem essa evasão, o que de diferente assim vocês têm feito para, por exemplo, um curso de informática aí de uma Unioeste, de outras universidades aí públicas, inclusive, e que assim no dia a dia a gente sente que de uma turma de 40, 50 alunos forma 3, 4, 5 alunos no final do curso. Como é que vocês estão sentindo isso aí dentro do Bioparque, nesse curso de vocês aí? Então, justamente a gente está ainda com um track record, ainda, né, um histórico pequeno para avaliar, mas a gente tem alguns resultados que nos ajudaram a reformular algumas práticas nossas. A evasão é um câncer, ela vai se espalhando e ela mata os cursos. Então, o objetivo é que entre 30, 40 e saia 30, 40, mas na prática não é assim que funciona. Não porque o curso às vezes é ruim. A gente teve evasão porque, poxa, um dos nossos alunos, excelente aluno, empreendedor, cara, nossa, incrível. E ele teve que desistir do curso porque a mulher dele teve filho, entrou em depressão pós-parto e ele não tinha coragem de sair de casa com medo da mulher se matar. Foi embora. Aí sim, existem evasões que são inevitáveis, mas a evasão por conta do curso especificamente a gente tenta evitar. A nossa evasão na primeira turma foi grande, mas olha só, por que ela foi grande? Dos 30, 24 começaram a trabalhar, alguns em decorrência do curso, metade em decorrência do curso. Então, metade dos estudantes começaram a trabalhar nas empresas do ecossistema e da região em decorrência do curso. E a gente joga gasolina neles mesmo. Eles vêm com uma brasinha, a gente joga gasolina mesmo, para eles poderem acender o fogareiro. Por conta disso, eles são promovidos na empresa, eles pegam projetos maiores, mais complexos, começam a se dedicar muito. E, às vezes, tem que fazer aquela opção. Continuo o curso ou aumento a minha responsabilidade na carga de trabalho? E, às vezes, ele tem que optar pelo trabalho, que é o que mantém a comida na mesa. E abandona o curso. E a gente chama isso de evasão por excesso de competência. Porque ele teve que abandonar o curso, não porque o curso era ruim, mas é porque as demandas do trabalho começaram a fazer com que ele tenha opções. Ele tenha poucas opções de manter o curso e tal. Então, a gente começou a tentar reformular isso. Todos os nossos alunos eles estão empregados, muito bem empregados, ganhando bem em empresas da região. Só que a nossa evasão ela continua maior do que a gente gostaria. O que a gente identificou, então? Um curso de TI, não estou dizendo outros cursos, mas um curso de TI, ele necessariamente tem que ser de curta duração. Um curso de TI de 5 anos é loucura. Não dá para nós, não é impossível, é muito tempo. Em 5 anos, tudo que você começou no começo, eu nem digo que ela ficou obsoleta em 5 anos, ela ficou obsoleta em 6 meses. E eu estou sendo otimista em dizer que foi 6 meses. Então, um curso, o nosso, que era 18 meses, que a gente pensou que ia ser curto, ele é longo demais. Então, um curso de TI, eu acho, para diminuir a evasão, ele tem que ser feito modular. Blocos de 6 meses no máximo. 3 meses, 4 meses, 6 meses no máximo. Por quê? Porque você vai lá dar a coisa básica e o avançado, básico e avançado, básico e avançado. Quem quer aprender, que está começando agora, você faz o básico, aprende o básico primeiro. TI não é sabe, vou fazer um curso de informática. Não é simples assim. Vocês trabalham com isso, vocês sabem. Não é simples assim. Não é. E às vezes a empresa quer alguém que formar de computador, instala impressora, puxa cabo de rede, que cria site, não sei o que lá, no salário para ganhar R$1.000. Você não vai com esse profissional nunca mais.
A pessoa de TI hoje, ela é como um médico, ela vai especialista, ela vai se moldando com o tempo. Então, o que a gente percebeu? Cursos de curta duração. Porque daí, o que a gente viu? A evasão, ela começa a aumentar muito depois de 6 meses. Então, nos 6 meses, a evasão é praticamente zero. Então, cursos de 6 meses, modular, faz coisas modulares, ou coisas que iniciam e terminam em 6 meses. Coisas semestrais ou coisas bimestrais, mas para que ele tenha... quem trabalha com TI se cansa muito, muito fácil com as coisas, porque ele gosta de ver as coisas evoluindo. Então, o perfil, ele requer que, assim, ó, aprendi isso aqui, ok, quero ir para a próxima. Ou quero aprender mais isso avançadamente, ou de forma mais complexa, mas dando blocos. Isso diminui consideravelmente a nossa evasão. Isso diminuiu consideravelmente a nossa evasão. Então, pensar um curso de forma, não de caixinhas, tá? Mas de formato, assim, de a gente entregar resultados em intervalos mais curtos para o estudante é melhor, a gente achou, e para o professor permite ele trabalhar mais tempo da carga horária dele numa coisa específica, em vez de ele trabalhar, em vez de ter, tipo, 11 componentes curriculares ao mesmo tempo, ele tem, sei lá, 3 ou 4, então ele consegue se dedicar melhor, com mais tempo, de mais qualidade, para os alunos. E esse atendimento com o estudante, ele tende a melhorar a performance no decorrer do tempo. Ou seja, pouca teoria e muita prática. Assim, começar pela prática, e aí a gente vai entendendo a necessidade de você incluir mais teoria ou mais exemplos, mas a prática, nesse caso, ele é melhor. Então, assim, vai perder algoritmos. A gente viu o seguinte, o algoritmo é não sei o quê, não sei o quê. Não, cara, coloca uma coisa prática bem assim, o Hello World da vida. E aí depois você vai aumentando a complexidade. Não é necessário, nesse momento, você incluir a teoria. É importante ele saber como é que o negócio funciona? É importante, mas depois que ele está iniciado ao processo. Se você não vê sentido, você não aprende. Então, primeiro você dá um sentido. Aí depois você coloca as coisas que são complexas, que melhoram esse sentido, que incrementam a tua formação. Assim, essa foi a fórmula que deu certo para nós. Talvez outras instituições dê certo de outra maneira. A gente identificou que essa funcionou muito bem. Beleza, obrigado. Bom, tem mais alguma pergunta aí? Muito interessante aí. Então, pessoal. Até que alguém toma coragem assim, vou fazer questionando assim. Só para saber assim, o número da evasão. A gente sabe assim que os cursos, por exemplo, aqui da particulares, inclusive, tem uma evasão assim que entra 40 e formam 8, 10, 15 no máximo, assim, ou seja, você tem ali no máximo 25% de formados depois, e talvez até inclusive depois do prazo do curso. Quantos alunos de têm entrado e quantos têm saído? Não sei se já encerrou alguma turma para ter uma medição. A gente não conseguiu encerrar assim, a gente encerrou o primeiro ciclo, só que assim, a nossa condição é diferente, eu acho, de um curso, eu vou dizer assim, regular. Porque assim, você entra em blocos, né? Aquela turma entrou 40 e no final vai formar esses 40. A gente conseguiu fazer o seguinte: você vai cursando, você se matricula para o componente curricular. Então, se no final quem conseguir terminar esse ciclo primeiro, vai se formando. Então, agora a gente teve 4 alunos que se formou. Mas não é que assim, entrou 30 e saiu 4, não. É que você vai construindo o teu itinerário formativo. Então, você vai... eu não consegui passar nesse componente curricular, não tem problema. Você continua avançando no curso e você faz de novo ele. Então, ele não reprova por ano, por não sei o quê. Não, ele tem um desempenho insuficiente no módulo, ele passa para o próximo semestre, para os próximos componentes curriculares, e fica esse e ele vai fazendo. Então, assim, você não tem... Os mesmos que entraram não são os mesmos que vão sair juntos. Então, o objetivo não é esse, que assim, eles entram em blocos e saem em blocos. É assim, eles conseguem fazendo, se desenvolvendo, e vai saindo quando eles vão completando. Então, a gente tem 4 que completou agora,
entregaram a última coisa que tinha que entregar, um projeto integrador, entregaram um software de manutenção, de gerenciamento de obras civis, que inclusive o próprio Bioparque vai ser o primeiro cliente. Uma demanda identificada no próprio ecossistema Bioparque e era uma dor que o Bioparque tinha. Então, os alunos vão terminar os 18 meses de curso com o software pronto, operacional, e inclusive um dos autores desse software concorreu a um edital de incubação do Bioparque, foi aprovado e vai sair com esse produto que ele desenvolveu, já vai sair com uma startup dentro do Bioparque. Isso em 18 meses. Então, eles vão saindo conforme eles vão completando esse ciclo. Então, o nosso cálculo de evasão ele é até um pouco diferente do que o tradicional. Na verdade, o que a gente quer, a minha questionamento é simples. Embora você talvez esteja no meio do ciclo, não teve... Quantos ainda, do primeiro ciclo, estão fazendo o curso ainda? Não, a nossa evasão ela é alta. Ela é alta, mas por quê? Nossa evasão ela foi alta por conta daquela condição. O aluno conseguiu um emprego e ele acabou abandonando o curso. Mas o que a gente identificou disso? É isso que eu falo assim, de estar aberto a fazer ajustes no meio do caminho. A gente viu o seguinte, que esse tipo de... A oferta de curso nesse formato, ela tende a aumentar a evasão como um curso regular. Então, nós estamos agora reformulando esse PPC, que é o Projeto Pedagógico de Curso, para segmentar ele em intervalos menores e o aluno vai construindo. Então, a gente faz blocos e ele vai lá, quer aprender sobre banco de dados, ele vai lá e faz. Ciclo curto, ok. Quer aprender sobre web, ok, vai fazendo isso aí. Sobre inteligência artificial, sobre sistemas embarcados, ele vai construindo como se fossem cursos independentes. Na somatória, ele sai técnico de desenvolvimento de sistemas. Então, esse foi o nosso ajuste no meio do percurso. Então, o nosso curso, como ele começou, a oferta dele em 2022 já vai ser completamente diferente do que a gente ofertou em 2019. Então, a cada final de ciclo, a gente viu o que deu certo e mantém, e o que deu errado nós consertamos para o próximo ciclo. Então, a gente viu que a evasão, ela é grande, aí no meio do caminho, por isso que a gente é difícil de falar, no meio do caminho a gente teve a pandemia. A pandemia acabou com a gente. A pandemia para nós foi terrível. O nosso estudante ele é essencialmente trabalhador e é um estudante que precisa daquele curso para poder trabalhar. E aí, tudo parado, ele teve que fazer outro serviço que impediu ele continuar o curso. Então, ele não queria fazer online. Então, a turma de 2020, que ela entrou e 2 semanas depois veio a pandemia e ela ficou 1 ano sem aula. Muitos abandonaram o curso. Então, a gente não tem um parâmetro se isso foi uma falha nossa, pedagógica, ou a pandemia que contribuiu. Então, todo e qualquer número que eu for falar aqui agora, ele é fora da realidade. Mas a gente tem trabalhado muito para evitar com que qualquer tipo de evasão por problemas pedagógicos ela se permaneça. Sim. É que assim, a gente é um problema de, assim, regional, do curso de TI é a evasão alta, né? Certo? Na região, não sei se na região ou no Brasil inteiro, no mundo todo, talvez. É a evasão grande porque as pessoas acabam desistindo no meio do caminho, né? Leomar, o que eu vejo também é que, assim, um curso de TI, isso é a minha opinião, tá? Um curso de TI, ele tem que ter uma característica mutante. Ele não pode ser amarrado, não pode ser engessado, porque as coisas vão mudando muito rápido. Então, assim, o que é hoje é moderno, contemporâneo, é avançado, daqui 6 meses ele pode ser já ultrapassado. Então, o que eu vejo é que talvez a matriz curricular, o MEC ele pede às vezes isso, mas a gente não, isso pode mudar, talvez a universidade talvez pode adotar alguma mudança, alguma postura que favoreça isso. Mas os cursos eles terem essa prerrogativa de propor e distinguir componentes curriculares. Então, assim, hoje a gente está ensinando Java. Tá, mas ok, Java tá legal. Ou se não, a ementa ser flexível. Ó, esse conteúdo de Java aqui já não está mais usando, então por que eu vou continuar ensinando ele? Mas vai com onde ele precisa. Se ele precisar um dia, ele vai aprender. Hoje, o que ele precisa para aprender isso hoje, para conseguir se inserir nesse mundo do trabalho? Ele precisa disso aqui, ó. Então, ok. Você vai ensinando coisas que ele vai precisando para ele conseguir ver sentido e conseguir agregar, assimilar isso. E ele vai aprendendo depois com o tempo. Beleza, então.
Assim, eu acho que você já tem uma boa abertura, uma boa aproximação com a iniciativa privada, com o mercado, assim, e essas percepções suas aí de se ajustando assim, do IFL como um todo se ajustando para poder fazer com que o aluno saia formado, é o que eu acho assim, o principal motivo de a gente estar aqui falando hoje, né? Certo? Uhum. A gente percebe assim que ainda tem pessoas às vezes não querem os cursos de TI da região, não sei se estão tendo dificuldade, todos têm dificuldade de se amarrar com parceria com a iniciativa privada para fazer isso, melhorar a educação nessa área. Nilmar, eu vejo também uma coisa importante, é que assim, existe alguns medos e alguns mitos de uma instituição pública ter uma parceria com a iniciativa privada. O medo é o seguinte, da gente ser explorado, o cara só quer mão de obra barata e quer ganhar dinheiro nas minhas custas, né, de serviço público. Mas existe isso? Sim, existe. E, infelizmente, existe bastante e às vezes, assim, já me deparei com algumas situações que eu falei bem assim, cara, não, isso não vai rolar. Mas existem outros mitos também de que só funciona desse jeito. E isso não é verdade. Então, a gente tem procurado parceiros como se fossem sócios, assim, ó, que é o sócio? Eu ganho, você ganha, nós ganhamos. É uma parceria ganha-ganha. Pode ser que isso mude no final? Ah, pode ser. Então, rompe a parceria, ué. Se você não está ganhando, nem ele está ganhando, por que manter a parceria? Então, mas assim, trabalhar junto com o setor empresarial melhorou muito a nossa prática docente. Essa é uma experiência que nós tivemos. Trabalhar com a iniciativa privada melhorou muito a visão do empresário de como que funciona a educação. Então, eu enxergo agora por que estão tendo dificuldade. Eles vendo esse nosso lado. Eles querem fazer, é que às vezes o sistema não deixa, ou não dá certo, ou, cara, são tantos detalhezinhos, e nós vamos assim, cara, por que o empresário quer assim, esse assado? Nós trabalhamos junto, a gente começa a ver assim, agora eu entendi por que você está me pedindo isso. Agora eu consigo entender. Então, assim, sair para fora do portão da instituição nos ajudou muito a entender a região que nós vivemos, entender o ecossistema que a gente trabalha. E, assim, eu não excluo o empresariado da comunidade. A instituição de ensino tem que atender a comunidade. E eu não vejo o empresariado fora desse questão. Então, eu não vejo que eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu estou apenas cumprindo o objetivo da instituição, que é promover o desenvolvimento regional, respeitando os arranjos produtivos locais, melhorando as condições de vida das pessoas, e para isso eu tenho que trabalhar junto com quem faz parte de tudo isso, e o empresariado não está fora disso. Então a gente não vê isso em separado. Existe uma visão de a instituição pública não deve atender o capital e tal. Eu particularmente não vejo que... Eu não sei se isso é um problema, sabe? Porque no final tudo custa, tudo tem um valor, tudo tem um preço e alguém tem que pagar a conta no final. Então, assim, se os dois estão ganhando, público e privado, eu não vejo nenhum problema. Se um está ganhando mais do que o outro, vamos ver que tá errado. Mas se os dois estão se beneficiando, eu não vejo problema nenhum. Siga em frente, vamos fazer essa região ser compatível ao potencial que ela tem. A região oeste tem um potencial monstruoso. A gente está mais do que esse potencial ou está aquém desse potencial? Se a gente estiver aquém, então a gente tem que unir todo o nosso intelecto, não importa onde que você esteja, e fazer com que essa região seja compatível com o potencial que ela tem. Se a gente está abaixo disso, então a gente tem que trabalhar para que a gente fique igual ou mais o nosso potencial, mas nunca menos. Essa é a minha visão. Muito bem. Esse setembro já passou, estourou nosso tempo. Qual a mensagem que você deixa aí final e assim, fazer essas considerações, Renato? Bom, a mensagem final é a seguinte: vocês têm uma coisa muito bacana, que é trabalhar com várias instituições juntas. O empresariado, olha como é que é legal. Vocês são uma sociedade aí de pessoas que estão se voluntariamente
trabalhando juntas. Muitos de vocês talvez sejam concorrentes nos negócios, mas vocês trabalham juntos aí. Por quê? Porque no final, se todo mundo ganhar, a região ganha, vocês ganham também. Então, é isso que eu vejo. Vamos trabalhar em conjunto. Em conjunto. Não vamos, por exemplo, se tiver alguma instituição, algum professor, alguém da universidade pública que seja disposto a trabalhar junto com vocês e vocês junto com eles, então comecem a trabalhar juntos. No começo é igual namoro, você não conhece tudo ainda. Vai ter algumas brigas, vai ter algum conflito de interesse, vai ter algum problema. Mas no final, veja o seguinte, negociem. O empresariado ele é muito bom em negociar. Negociem as condições. E vocês vão chegar num acordo em que os dois vão se beneficiar. Então, a gente precisa de pequenos exemplos que deem certo. Esses pequenos exemplos, eles viram o norte, eles viram os grandes exemplos a serem seguidos. E quando vocês veem, vocês estão trabalhando todo mundo junto. E aí a universidade, a instituição, ela acaba se inserindo e vocês inseridos nela. Uma preocupação que eu tinha enquanto IFPR é o seguinte, se talvez um dia o governo, ou por qualquer razão, chegar em Palotina e falar assim, nós vamos fechar a federal porque não é interessante. A comunidade de Palotina vai pôr fogo na rua para não deixar a universidade ir embora. E aí, assim, será que um dia, aqui em Assis ou qualquer região, uma instituição como a nossa, pequena, a gente precisar fechar as portas porque acabou o recurso, porque não tem coisa, será que a comunidade que eu tô vai sentir falta da gente? Será que eles vão brigar pela gente? Será que eles vão falar assim, não, pelo amor de Deus, não fechem aqui, nós vamos manter, nós vamos fazer o possível para ficar. Será que a gente vai fazer falta? Então, quem não está junto, vivendo junto, inclusive compartilhando problemas, não faz falta se por acaso falhar. Então, eu queria trabalhar para que a minha instituição fizesse falta caso ela fosse fechada alguma vez, ou por qualquer razão. Então, hoje, assim, a gente está com cada vez menos recursos, vai fechar o Instituto Federal do Paraná. Não, o pessoal faz um baita trabalho aqui bacana, eles trabalham junto com a gente aqui, não, vamos fazer o possível para manter eles de portas abertas, porque eles fazem um trabalho importante. Era pensando nisso que a gente foi para fora e procurou o seguinte, o que nós podemos ajudar vocês? O que a gente pode contribuir com vocês? E desde então, a gente só tem colhido bons frutos. Não digo que é um trabalho fácil, mas já que a gente vai ter que se matar de trabalhar, que seja por algo importante. Então, é isso que faz eu acordar todos os dias e enfrentar os desafios que eu enfrento todos os dias e trabalhar junto com a comunidade do Oeste tem me trazido um orgulho de pertencimento que eu não teria se eu tivesse sozinho, isolado, aqui nas paredes da universidade, da instituição. Então, trabalhem junto, pessoal, não separados, não cada um no seu quadrado. Maravilha aí. Bom, pessoal, agradecemos aí a participação de todos aí. Até o próximo encontro, que é a 20. E, Renato, agradeço também a sua disponibilidade, a sua colaboração e a contribuição valiosa que você deu nesse encontro. Tá? Bom, eu que agradeço o convite, fico à disposição de vocês aí e precisarem, podem me encontrar em Assis ou mesmo em Toledo, no Bioparque. Inclusive, estou indo para lá agora, tem uma reunião daqui a pouco.